Meu nome é Nelly. Nunca pensei que uma queda acabaria com tudo que eu havia construído depois de anos de pura dedicação. O ar do ginásio em Dallas, Texas, sempre foi o meu oxigênio. Aos 17 anos, meu mundo girava em torno do cheiro de magnésio, o eco das aterrissagens e a rotina exaustiva que me impulsionava. Meu nome é Nelly, e eu estava no auge, prestes a tocar as nuvens que pareciam feitas de ouro. O Campeonato Nacional de Ginástica era minha porta de entrada para a equipe olímpica, o sonho de uma vida inteira. A ginástica não era só um esporte para mim, era minha identidade, meu refúgio e o motivo de orgulho dos meus pais. Eles sacrificaram tanto, cada centavo economizado, cada fim de semana passado me levando para treinos, para que eu pudesse perseguir esse sonho. Eu tinha um contrato lucrativo com a Velocity Athletics, uma marca de roupas esportivas de ponta, um patrocínio de $600 mil por ano que garantia não só meu treinamento de elite, mas também a tranquilidade financeira da minha família. Eu era a promessa, a cara das próximas Olimpíadas, e sentia o peso e a glória disso em cada fibra do meu corpo. Vitor Jones, meu treinador há anos, era uma figura imponente. Seus elogios eram raros, mas seu silêncio era ouro, e seu olhar aprovador, um tesouro. Ele moldou cada movimento meu, cada salto, cada virada. Mas nos últimos meses, uma frieza sutil começou a surgir em seus olhos. A pressão da seletiva estava no ar, e ele exigia a perfeição absoluta, sem espaço para falhas. Sua frase Nelly, você tem que ser impecável. Um erro custa caro ecoava na minha mente. E não era só ele. Amber Jenkins, minha colega de equipe, sempre foi uma sombra. Talentosa, sim, mas com uma ambição que beirava a inveja. Eu sentia seus olhos em mim, uma mistura de admiração forçada e um desejo latente de ver meu fracasso. O dia da competição amanheceu com um sol forte, mas meu estômago estava um turbilhão. A arena estava lotada, com repórteres, olheiros e os olhos ávidos de patrocinadores. Comecei bem, o solo foi impecável, as barras assimétricas, meu ponto forte, estavam à minha espera. Respirei fundo, sentindo o magnésio nas mãos. Os aplausos abafados pela minha concentração. É agora, Nelly, pensei. Tudo ou nada. Subi nas barras, cada movimento fluindo com uma graciosidade e força que só anos de dedicação poderiam esculpir. Senti a rotação, o ar sob meus pés, a adrenalina pulsando. O último movimento, a aterrissagem. Era um salto duplo mortal, um dos mais difíceis da minha rotina. Girei no ar, sentindo a gravidade me puxar, e estiquei as pernas para o impacto. Por uma fração de segundo, algo pareceu errado. Um clique. Uma dor lancinante e aguda explodiu no meu joelho direito, como se 1000 agulhas de gelo tivessem sido cravadas ali. Caí no chão, a perna dobrada em um ângulo antinatural. A dor era um choque elétrico que percorria meu corpo. Gritei, um som abafado pela minha própria angústia, enquanto tentava me levantar, mas meu joelho cedeu. O silêncio na arena foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo meu choro agonizante. Olhei para a plateia, procurando meus pais. Seus rostos estavam pálidos, em choque. Vi Vitor correr em minha direção, mas seu rosto não era de preocupação, e sim de frustração e raiva. Médicos e socorristas apareceram em segundos, e o flash das câmeras ofuscava meus olhos cheios de lágrimas. Aquele era o meu fim. Fui levada às pressas para os bastidores, a dor se misturando com um medo gelado. Deitada na maca, com o joelho pulsando, ouvi uma conversa que viraria meu mundo de cabeça para baixo. A voz de Vitor, fria e desdenhosa, cortou o ar como uma navalha. Ela está fora, ele disse a alguém, presumo que um representante da Velocity Athletics. Um prejuízo para nós, Paul. Não sei como isso aconteceu, ela parecia ter a resiliência necessária, mas claramente não tem. A resposta veio quase imediatamente, dura como pedra. Nelly, sinto muito. Seu contrato está rescindido, com efeito imediato. E quanto aos bônus que você já recebeu e o equipamento, teremos que exigir a devolução de $75 mil. Está no contrato, as cláusulas de quebra por incapacidade. Meus olhos se arregalaram.
US$ 75.000? Não só meu sonho estava despedaçado, mas minha família seria arrastada para um buraco financeiro por minha causa. Pelo canto do olho, vi Amber, que tinha se aproximado com a equipe de treinamento, sorrindo discretamente, um brilho de triunfo em seus olhos. Ela não se preocupava, sabia que o caminho estava livre. A dor física era imensa, mas a dor daquelas palavras e do abandono era infinitamente pior. Eu era uma desilusão, um investimento perdido, descartada como lixo. Os dias que se seguiram àquele pesadelo em Dallas foram um borrão de dor física e tormento emocional. O diagnóstico confirmou o que eu já sentia: ruptura do LCA. A cirurgia era inevitável, seguida por meses, talvez um ano, de reabilitação. O médico, um especialista em lesões esportivas, tentou ser otimista, mas seus olhos transmitiam uma verdade fria. O caminho de volta para a ginástica de elite era quase impossível, especialmente para quem dependia tanto da explosão e da agilidade do joelho. Sua voz, falando sobre percentuais de recuperação e riscos de reincidência, soava distante, como um zumbido irritante. Minha casa, que antes ecoava com o som suave da música de minhas rotinas e o tilintar das minhas medalhas, agora estava em um silêncio pesado. Meus pais faziam de tudo para me apoiar, seus olhos cheios de tristeza, mas o peso da dívida de US$ 75.000 com a Velocity Athletics pairava sobre nós como uma nuvem escura. Papai, um contador, passava horas ao telefone, tentando negociar, mas o contrato era impiedoso. Mamãe, que trabalhava meio período, começou a fazer turnos extras para ajudar a cobrir as despesas inesperadas. Eu me sentia um fardo, não apenas fisicamente debilitada, mas também financeiramente. Essa sensação me corroía por dentro, um veneno lento e amargo. As notícias não demoraram a chegar. Artigos de jornais locais me retratavam como a promessa que se quebrou, o talento desperdiçado. A imprensa, que antes me idolatrava, agora me descartava com a mesma facilidade. Minhas redes sociais, antes repletas de mensagens de apoio e admiração, foram invadidas por comentários cruéis. É uma pena, mas ela não tinha o que era preciso, fraca. Uma pena que o dinheiro do patrocínio foi jogado fora. Cada palavra era uma facada, reabrindo a ferida da minha humilhação. E então, houve Amber. Ela estava em todos os noticiários esportivos, a nova estrela da ginástica americana, a substituta perfeita. Suas fotos sorridentes, com o uniforme da Velocity Athletics, eram um lembrete constante do meu lugar perdido. Um dia, recebi uma mensagem dela, um texto aparentemente inocente: "Sinto muito pelo que aconteceu, Nelly. Mas a vida segue. Eu vou representar o nosso país com honra." As palavras eram suaves, mas eu podia sentir a pontada de triunfo em cada uma delas. Era a coroação da sua inveja, o reconhecimento de que ela tinha vencido. A tristeza profunda me dominou. Eu me afastei do mundo, as cortinas do meu quarto sempre fechadas. O espelho se tornou meu inimigo, mostrando um corpo que eu não reconhecia mais, preso em uma tala, pálido e frágil. Eu não conseguia mais assistir a nenhuma competição de ginástica, o som da torcida, a música, tudo me trazia memórias dolorosas do que eu havia perdido. Cheguei a pensar que minha vida tinha acabado. Não havia mais luz, apenas uma escuridão opressora que parecia me engolir. Certa tarde, enquanto eu assistia a um documentário aleatório, minha mãe entrou no quarto com uma tigela de sopa e sentou-se na beira da minha cama. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora tinham uma determinação suave. "Nelly", ela começou, a voz calma, "eu sei que dói. Dói em todos nós. Mas sua vida não acabou. Você é mais do que uma ginasta. Você é forte, minha filha." Eu encolhi os ombros, virando o rosto para a parede. "Eu sou um fracasso, mãe. Um peso." Ela suspirou, mas sua mão repousou levemente em meu cabelo. "O Vitor e a Velocity não te definem, Nelly. Eles são os covardes. Eles jogaram você fora porque viram um problema, não porque você não tinha valor." Seu tom mudou, ganhando uma firmeza que me fez virar. "Eles te humilharam publicamente. Cortaram seu contrato e jogaram essa dívida nas nossas costas.
Sabe o que isso significa, Nelly? Eles não apenas te subestimaram, eles te desrespeitaram. E isso não se faz. As palavras da minha mãe foram como um choque elétrico. Não era apenas a dor do que eu perdi, mas a fúria do que eles fizeram. A humilhação. O desprezo. A dívida. Uma pequena chama, há muito tempo apagada, começou a crepitar dentro de mim. Não era o desespero que me movia, mas uma raiva fria e calculista. Eles pensaram que eu estava acabada? Que eu era um investimento perdido? Eles iriam se arrepender. Nos dias seguintes, a raiva se transformou em determinação. Eu comecei a pesquisar sobre a recuperação de atletas com lesões graves, sobre o corpo humano, sobre o que era preciso para reconstruir um joelho e uma carreira. Eu me afastei do mundo por conta própria, mas não para me lamentar. Para me planejar. Meu quarto não era mais uma prisão, mas um bunker, um quartel-general. Eu comecei minha fisioterapia com uma intensidade que assustava os terapeutas. Cada exercício, por mais doloroso que fosse, era um passo. Eu não queria apenas voltar a andar. Eu queria voltar a voar. Minha motivação não era mais o ouro olímpico, mas a sede de provar a todos, especialmente a Victor Jones, a Velocity Athletics e a Amber Jenkins, que eles estavam terrivelmente enganados. Eu não era um talento desperdiçado. Eu era uma força adormecida, pronta para explodir. A jornada de reabilitação foi um inferno particular. Meses de fisioterapia extenuante, com sessões diárias que pareciam intermináveis. A dor se tornou minha companheira constante. Havia dias em que a frustração me dominava, em que eu me olhava no espelho e via apenas a sombra do que fui, um corpo que parecia traído. Mas então, a imagem do sorriso presunçoso de Amber, as palavras frias de Victor e o valor da dívida de $75.000 piscavam na minha mente como um lembrete cruel. E isso me impulsionava a continuar. Um dos fisioterapeutas no centro de reabilitação, um homem mais velho chamado Frank, que tinha sido atleta paralímpico, notou minha determinação fora do comum. Ele tinha cicatrizes visíveis de sua própria superação. Nelly, ele disse um dia, enquanto eu mal conseguia dobrar o joelho, a força não está só nos músculos. Está na sua cabeça. No seu coração. Você quer voltar a voar, não quer? Seus olhos azuis, anticéticos, agora mostravam um brilho de reconhecimento. Frank se tornou meu mentor secreto. Ele me ensinou sobre a resiliência não apenas física, mas mental. Ele adaptou meu treinamento, incorporando exercícios de baixo impacto que fortaleciam os músculos de suporte do joelho de maneiras que a ginástica tradicional negligenciava. Ele me incentivou a explorar outras formas de movimento que não exigiam o mesmo impacto, como a natação e o yoga, que me ajudaram a recuperar a flexibilidade e o equilíbrio, elementos cruciais para a ginástica, mas que eu nunca tinha aprofundado tanto. Eu treinava em um pequeno ginásio comunitário, longe dos holofotes e dos olhos curiosos. O cheiro de mofo e suor substituía o aroma de magnésio dos grandes centros. As poucas pessoas que frequentavam o local eram amadores, e ninguém me reconhecia como a Nelly, a promessa quebrada. Era um alívio. Ali, eu podia falhar, cair, me levantar, sem o peso do julgamento. Eu era apenas uma atleta anônima se reconstruindo. Enquanto eu recuperava minha força física, minha mente trabalhava incansavelmente. Eu assistia a vídeos de antigas performances minhas, analisando cada movimento, cada falha, cada acerto. Mas também assistia a vídeos de ginastas com lesões semelhantes que conseguiram voltar, e daqueles que desenvolveram rotinas inovadoras, com foco em técnica e controle, em vez de apenas a dificuldade bruta. Percebi que o esporte havia evoluído, e eu precisava evoluir com ele. Eu não queria ser a mesma ginasta de antes. Eu queria ser uma ginasta melhor, mais inteligente, mais resiliente. Um dia, enquanto navegava pela internet, descobri que o Campeonato Mundial de Ginástica seria realizado em Londres dali a 1 ano e meio. Era a mesma competição que Victor Jones e Amber Jenkins estariam visando. Uma fagulha de ideia acendeu em minha mente. Não era um sonho, mas um plano. E era um plano que envolvia não apenas superação, mas uma vingança fria e calculista.
Eu liguei para Frank, a voz vibrando com uma energia que ele não ouvia há meses. Frank, eu quero competir no Mundial. Eu quero voltar. Mas não como a Nelly de antes. Eu quero apresentar uma rotina que ninguém jamais viu. Ele ficou em silêncio por um momento. Isso é loucura, Nelly. Sua recuperação ainda é longa. E o nível do Mundial é altíssimo. Eu sei, eu disse, a voz cheia de convicção. Mas não é por uma medalha. É para provar que eles estavam errados. É para mostrar o que eu sou capaz. E é para honrar tudo que meus pais sacrificaram. Eu não vou voltar para a mesma academia. Vou treinar por conta própria, com você me ajudando. Minha rotina será diferente, com movimentos que minimizem o impacto no joelho, mas que maximizem a beleza e a originalidade. Frank, apesar de cético, viu a determinação inabalável em meus olhos. Ele concordou em me ajudar, com a condição de que minha saúde viesse em primeiro lugar. Ele me conectou a um pequeno grupo de ex-atletas e treinadores independentes que compartilhavam uma filosofia de treinamento mais holística, focada na longevidade e na prevenção de lesões, algo que Vitor nunca se preocupou. Era um mundo à parte do glamour e da brutalidade da ginástica de elite, um refúgio. Os meses se transformaram em um ano. Meu corpo se fortaleceu, o joelho, antes um ponto frágil, agora era uma parte forte de mim. Eu não tinha mais o mesmo salto explosivo de antes, mas desenvolvi uma flexibilidade e uma capacidade de rotação que me permitiram criar sequências de movimentos fluidos e graciosos, com aterrissagens suaves que não forçavam o joelho. Minha rotina nas barras assimétricas era uma dança de força e leveza, e meu solo, antes pura potência, agora era uma expressão artística, uma história contada através de cada movimento. Eu passava noites sem dormir, assistindo a vídeos, desenhando no meu caderno, experimentando novos giros e combinações. O dinheiro era um desafio constante. Frank não me cobrava, mas os custos com a fisioterapia, suplementos e aluguel do pequeno espaço de treino eram pesados. Meus pais continuavam trabalhando incansavelmente, e eu me sentia ainda mais impelida a dar a volta por cima. Eu sabia que a dívida com a Velocity ainda estava lá, um lembrete do que eles me fizeram. E eu tinha um plano para lidar com isso. A data do Campeonato Mundial em Londres se aproximava, e o nervosismo era palpável, mas misturado a uma excitação que eu não sentia há anos. Eu estava em forma, mais forte e mais inteligente do que nunca. Frank me acompanhou, uma figura silenciosa, mas presente. Ninguém sabia que eu estaria lá. Meu nome não estava na lista dos favoritos, nem mesmo na lista dos esperados. Eu era uma incógnita. A arena em Londres era colossal, um contraste gritante com o pequeno ginásio onde eu havia treinado por tanto tempo. O cheiro de magnésio era o mesmo, mas a atmosfera era diferente, eletrizante, implacável. Os flashes das câmeras ofuscavam tudo. Olhei para as telas gigantes que mostravam os ginastas aquecendo. E lá estava ela, Amber Jenkins, com o uniforme da Velocity Athletics, seu nome em letras grandes, o sorriso de autoconfiança de sempre. Ela estava ainda mais arrogante, absorvendo os holofotes. E, claro, Vitor Jones estava ao lado do palco, observando-a com aquele olhar frio e avaliativo que um dia foi direcionado a mim. Meu coração batia forte, mas não era medo. Era a adrenalina da caça. Eles não esperavam por mim. Quando meu nome foi anunciado, um silêncio momentâneo pairou sobre a arena. Eu caminhei em direção às barras assimétricas, meu aparelho mais forte, o mesmo que me traiu anos antes. O público sussurrava, se perguntando quem eu era. Senti os olhos de Amber e Vitor se fixarem em mim. Vi o choque em seus rostos, a confusão que se transformou em desprezo. Eles me reconheceram. E foi o momento mais doce da minha vida até então. Apresentei minha rotina nas barras assimétricas. Não era a mais difícil em termos de valor base, mas a execução era impecável, a fluidez, a transição entre os movimentos, a graciosidade aliada à força, tudo era uma dança poética. Meus movimentos eram limpos, controlados, cada um contando uma parte da minha história. Aterrissagem perfeita.
O silêncio da arena foi quebrado por um aplauso contido, que rapidamente se transformou em uma ovação crescente. Ainda não era suficiente. A verdadeira vingança estava no solo. A música começou, e eu me movi com uma paixão que eu nunca havia demonstrado antes. Cada salto, cada pirueta, cada passo era uma expressão da minha jornada. Eu usei a técnica que Frank e eu aperfeiçoamos, minimizando o impacto no joelho, mas maximizando a beleza e a inovação. Eu não estava apenas fazendo ginástica, eu estava contando minha história, a história de uma queda e uma ressurreição. A plateia estava hipnotizada. Quando terminei a rotina, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Não era de dor, mas de alívio e triunfo. O público se levantou em uníssono, aplaudindo de pé. A arena explodiu em um coro gritando Nelly. Nelly. Meus olhos se fixaram em Victor. Ele estava pálido, com a boca aberta, os olhos arregalados, a imagem da descrença. Amber, ao lado dele, tinha uma expressão de pura fúria e inveja, seu sorriso presunçoso transformado em uma carranca. Eu sabia que havia vencido. Eu não precisei dizer uma palavra. Minha performance era a minha voz, a minha declaração de vitória. Os resultados foram anunciados. Eu não conquistei o ouro, mas minha pontuação foi excepcional. Conquistei a medalha de prata nas barras assimétricas e a prata no solo, superando muitas das ginastas favoritas, incluindo Amber, que ficou em quinto lugar em ambos os aparelhos. Para o mundo, eu era a sensação da ginástica, a história de superação do Mundial. Para mim, era a redenção. A entrevista pós-competição foi um circo. Repórteres de todo o mundo queriam saber minha história. Nelly, como você voltou? Ninguém esperava por você. Eu sorri, olhando diretamente para a câmera, sabendo que Victor e a Velocity Athletics estariam assistindo. Minha jornada foi longa e difícil, eu disse, minha voz calma e controlada. Muitas pessoas me disseram que eu não conseguiria. Que eu estava acabada. Que eu era um investimento perdido. Fiz uma pausa, a expressão de Jones e Jenkins passando pela minha mente. Mas eu aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar, se reconstruir, e provar que os outros estavam errados. E o que você diria para aqueles que duvidaram de você, Nelly? Perguntou um repórter. Minha resposta foi simples, mas carregada de significado. Eu diria que, às vezes, a maior vitória não é o ouro, mas a prova de que a sua resiliência vale mais do que qualquer contrato. E que a humilhação, às vezes, é a maior motivação. No dia seguinte, as manchetes eram sobre mim. Contratos de patrocínio começaram a chegar, oferecendo valores muito maiores do que os $600 mil que a Velocity havia me tirado. Eu escolhi uma marca que se importava com o bem-estar do atleta, uma que Frank e eu pesquisamos e que tinha uma reputação de ética. A primeira coisa que fiz com o dinheiro foi pagar a dívida de $75 mil à Velocity Athletics. Eu enviei o cheque com uma carta simples, obrigada pela motivação. Atenciosamente, Nelly. Minha vitória não foi apenas nos pontos e nas medalhas. Foi em silenciar os críticos, em provar meu valor para mim mesma e para meus pais. Foi em reescrever minha própria história, não como a ginasta que se quebrou, mas como a ginasta que se reconstruiu, mais forte e mais sábia. A dor da lesão e a humilhação me transformaram. Eu não era mais a jovem inocente que buscava a perfeição para os outros. Eu era Nelly, uma mulher que aprendeu que a verdadeira superação vem de dentro, e que a melhor vingança é um triunfo espetacular. Obrigada por ouvir a história de Nelly. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.